Tudo começou com o golpe militar de 1964, que tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional impulsou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri, pois o vice-presidente estava em uma viagem na China. Enquanto João Goulart iniciava sua viagem de volta, os ministros militares expediram a posse de Jango, pois sustentavam que ele defendia ideias de esquerda. Porém, o impedimento violava a Constituição e não foi aceito por vários segmentos da nação, que passou a se mobilizar. Manifestações e greves se espalharam pelo país. Diante da ameaça de guerra civil, foi feita no Congresso a proposta constitucional, estabelecendo o regime parlamentarista no Brasil. O Congresso votou a favor da medida e Goulart tomou posse dia 7 de setembro de 1961. Para ocupar o cargo de primeiro-ministro, foi indicado o deputado Tancredo Neves. O parlamentarismo durou até janeiro de 1963. Em seu governo, Jango resolve lançar reformas de base a fim de mudar o país. Assim, o presidente anunciou a desapropriação de terras, reforma eleitoral, reforma universitária. A inflação chegou a atingir em 1963 o índice de 73%. O presidente exigiu uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. No dia 31 de março de 1964, o presidente foi deposto e as forças que tentaram resistir ao golpe sofreram uma dura repressão. Jango refugiou-se no Uruguai e uma junta militar assumiu o controle do país. No dia 9 de abril foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. O escolhido foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que havia sido chefe de Estado-Maior do Exército. Esse foi o início da intervenção militar brasileira. Agora temos o governo de Castelo Branco. Esse governo montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime. Certos atos institucionais foram promulgados durante os governos dos generais Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. Na prática, acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim, foram tomadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas dos serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo e diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. Entre os militares, porém, havia discordância. O grupo mais radical, conhecido como Linha Dura, pressionava o grupo de Castelo Branco para que não admitisse atitudes de insatisfação e afastasse os civis das decisões políticas. Na área econômica, o país crescia rapidamente. Este período, que vai de 1969 a 1973, ficou conhecido como a época do milagre econômico. O PIB brasileiro crescia a uma taxa de quase 12% ao ano, enquanto a inflação beirava os 18%. Com investimentos internos e empréstimos do exterior, o país avançou. As greves operárias reivindicam o fim do arrocho salarial e queriam liberdade para estruturar seus sindicatos. Os estudantes realizavam passeatas reclamando da falta de liberdade política. Com o aumento da repressão e a dificuldade de mobilização da população, alguns líderes de esquerda até organizaram grupos armados para lutar contra a ditadura. Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar.